sobre a situação na faixa de Gaza, mas começando então pelo tarifaço de Donald Trump, que ele oficializou então o decreto sobre o Brasil, e nesse decreto ele excluiu ali quase 700 produtos do Brasil. O vice-presidente Geraldo Alckmin disse que isso deve afetar cerca de 36% das exportações brasileiras, mesmo considerando essas exclusões, como, por exemplo, o suco de laranja, combustíveis, metais que ficaram fora, então, do tarifaço, mas de resto, a tarifa aplicada foi de 50%, que é a mais alta de todas as tarifas que foram aplicadas por Donald Trump. E ontem, nessa quinta-feira, ele fez o anúncio, então, de outros países, como que vão ficar as tarifas, e nesse anúncio que ele fez, ele colocou ali os grupos diferentes de países de acordo com a balança comercial, daí falou que vai permanecer uma tarifa de 10% para países que os Estados Unidos têm um balanço comercial positivo, 15% no mínimo para os países que têm déficit, que têm um saldo negativo na balança comercial com os Estados Unidos. Com a China e com o México, ainda os acordos estão pendentes. A China vai ficar para o dia 12 de agosto. No caso do México, são 90 dias de prorrogação aí da tarifa, que está em 25%. Também formalizou os acordos com o Reino Unido, União Europeia, Japão. O Reino Unido ficou na melhor situação, com 10%, União Europeia 15%, Japão 15%. Também o Canadá ficou com uma situação ruim ali de 35%. São alguns dos destaques, então, desse tarifaço que foi oficializado, anunciado por Donald Trump, que passa a valer a partir do dia 7 de agosto, mas há aí algumas incertezas no caminho, se acordos vão poder ser revertidos, se vai haver mais negociação. Os mercados, inclusive, estavam em queda nessa sexta-feira, né, refletindo o que aconteceu. Então, uma perspectiva ali de que talvez pudesse ficar ali com uma taxa universal de 10%, mas as taxas ficaram um pouco maiores, também não ficaram tão altas quanto foi anunciado no tarifaço, mas ainda com essa incerteza rondando. Isso mexe um pouco também com o mercado. Há também questionamentos na justiça, tanto de empresas quanto de estados democratas, para tentar reverter o tarifaço. E além disso, além do tarifaço e dessa taxa altíssima que ficou para o Brasil de 50%, também foi aplicada ao Brasil uma outra sanção diretamente ao ministro Alexandre de Moraes, a Lei Magnitsky, que é uma lei que foi criada no governo de Barack Obama, mas que prevê bloqueio de bens, bloqueio de uso de aplicativos, serviços de empresas americanas pelo ministro, e agora talvez o ministro fique impedido até mesmo de usar redes sociais, justamente porque são empresas que são sediadas nos Estados Unidos. Bom, vou passar a bola para o nosso convidado primeiro, depois eu vou passar a bola para o Américo. Vitélio Brustolin, então, como eu disse, pesquisador da Harvard, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense. Professor, me chamou muita atenção o fato de que o Brasil, ele está ali, quando a gente olha aquela lista extensa dos cerca de 60 países que receberam essas tarifas mais altas de Donald Trump, o Brasil está no topo. O senhor já viu, na tua experiência, o senhor que é um pesquisador, que está sempre de olho na geopolítica, algum governo e algo parecido acontecer com o Brasil, algum país mirar o Brasil como medidas assim restritivas e colocar o Brasil no topo das medidas restritivas, como se fosse o pior país em termos de relações comerciais? Olha, Priscila, o pior não. A gente já teve problemas com os Estados Unidos, né? O governo Geisel, por exemplo, a ditadura militar tinha um alinhamento automático com os Estados Unidos. O Geisel rompeu esse alinhamento e ali houve sanções, né? Havia reclamações do governo Carter nos Estados Unidos sobre desrespeito aos direitos humanos naquela época no Brasil. E essa foi uma das razões que levou a esse afastamento. Na época do Brasil Império, o Brasil chegou por 2 vezes a não reconhecer governos nos Estados Unidos, mas isso aí faz muito tempo. Nas relações recentes entre Estados Unidos e Brasil, aí vamos colocar 60 anos ou mais, décadas de relações, esse é o pior momento. Quando a gente olha, por exemplo, para o que o Trump está fazendo em outros países, né, inclusive países do BRICS, né, há 2 dias, por exemplo, os Estados Unidos e a Índia lançaram um foguete conjuntamente. E no mesmo dia, o Trump aplicou 25% de tarifas à Índia, dizendo que a Índia compra muito armamento russo e compra derivados do petróleo russo. Ou seja,
Quando o Américo apresentou o podcast dizendo que também um podcast de geoeconomia, é de fato isso. No início, essas tarifas eram, segundo Trump, para equilibrar o comércio dos Estados Unidos com o resto do mundo. Ele alegava que os Estados Unidos pagam muita tarifa no resto do mundo, mas isso rapidamente escalou para uso geopolítico das tarifas e, nesse momento, no Brasil, também o uso político dessas tarifas, Priscila. Américo, pegando a deixa aí do professor, essa questão do uso político, e agora a Lei Magnitsky também trazendo aí essa possibilidade de que Alexandre de Moraes não possa nem usar os aplicativos, Uber, redes sociais, e com perspectivas de que talvez outros ministros sejam sancionados. Como que você enxerga essas novas sanções, esse tarifaço de 50% aplicado ao Brasil? Pri, antes até de falar do Brasil, que é muito importante, eu queria só chamar a atenção de todo mundo que está nos acompanhando, porque hoje, dia 1º de agosto, é um dia que vai entrar para a história. É o dia em que toda a política comercial mundial vai mudar completamente. É uma época de mais conflitos comerciais, é uma época de mais protecionismo, é uma época que vai mudar completamente como a gente acompanha a geoeconomia, a geopolítica, o comércio internacional. Essa data aqui, dia 1º de agosto, esse dia que nós estamos fazendo o podcast, vai entrar para a história como um marco numa mudança muito forte de como a gente entende o comércio e o balanço entre os países. É claro que o Brasil é muito importante nessa história, a gente vai falar mais sobre isso, vai detalhar. Mas esses dados que você deu são muito importantes. Hoje é um dia em que os Estados Unidos unilateralmente estão aumentando dramaticamente as tarifas contra todos os seus parceiros comerciais. Alguns desses parceiros, como você muito bem colocou, fizeram acordos e evitaram taxações ainda piores. Mas em todos os casos nós estamos vendo um aumento muito forte, muito importante das tarifas comerciais. Então, não teve nenhum bom acordo. Todos foram acordos ruins. Poderiam ser piores, poderiam ser péssimos, ou poderia não ter tido um acordo. Mas, inclusive, os grandes aliados geoeconômicos e geopolíticos dos Estados Unidos estão sendo afetados. Então, eu queria chamar a atenção para isso, porque, como você disse aí, nós temos parceiros de longuíssima data dos Estados Unidos, como a União Europeia, por exemplo, que vão passar agora a ter que pagar 15% de tarifa. Os produtos que vão para os Estados Unidos, quem importar esses produtos vai ter que pagar 15% de tarifa. Isso é mais de 9 vezes o que se pagava antes. O Japão é outro grande parceiro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm tropas estacionadas no Japão até hoje, desde a Segunda Guerra Mundial. Tutelou o Japão num determinado momento, depois virou grande parceiro, vai aplicar 15% de tarifas nos produtos japoneses. O caso da Índia, que o professor muito bem lembrou, é um caso em que não teve acordo, apesar de todos os gestos que a Índia fez. O Brasil foi muito criticado porque não tinha canal de negociação com os Estados Unidos, etc., e não sei o quê. Vejam o caso da Índia. O primeiro-ministro, Narendra Modi, foi um dos primeiros líderes a ir beijar a mão do Trump na Casa Branca. Ele foi lá no dia 13 de fevereiro, menos de um mês da posse do Trump. Na Casa Branca, ele prometeu comprar petróleo, comprar armamento, derrubar as tarifas da Índia. O Trump chamou ele de amigo. Eles lançaram satélites aí, como disse o professor agora há pouco, são países estrategicamente aliados e importantes. A Índia abriu as negociações e o que a Índia levou? 25% de tarifas e ainda corre o risco de levar mais penalidades por conta da Rússia. Então, é um momento que muda muito a questão comercial no mundo inteiro. Então, este é um momento histórico, a gente pode não ter muita noção disso ainda nesse momento, mas vai mudar dramaticamente tudo isso. E o Brasil, claro, acaba entrando com as maiores tarifas, evitou ali parte do problema, porque alguns setores foram poupados, e aí até você, Pri, talvez tenha mais propriedade para falar disso, pela sua experiência cobrindo economia, mas eu queria, para a gente já
alinhar um pouco aí o que está acontecendo no mundo, eu queria deixar claro isso, que é um momento dramático, eu diria, aí, de mudança, e a gente pode até falar um pouco mais sobre isso também, por conta dessas decisões unilaterais do Donald Trump, que está enfraquecendo o multilateralismo e tem um grande plano para mudar muito a ordem global, que é justamente o que a gente está conversando. Por isso, inclusive, o nome, né? Fora da ordem. Perfeito, Américo. Vou trazer aqui só 2 comentários